algumas pedras, algumas coisas aí, para a gente erguer alguma coisa nessa noite, amém? Então, culto de ensino, você sabe que durante a semana a gente tem 1h30 de culto, é bem focado o culto, e eu quero que você absorva aquilo que o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração, amém? Então, anota se você puder. Eu percebo que tem pessoas novas na nossa igreja, precisa pegar aquilo que o Espírito Santo tem para a vida delas, né? Lembrar algumas coisas que já conhece, que já fez o rema, e algumas coisas que eu sei que vai te abençoar, vai avivar o teu coração com a palavra do Senhor, amém? Eu queria que você pudesse abrir aí, eu preciso que você abra em Efésios capítulo 4, vou falar um pouco de chamado para a nossa vida. Eu não sei em que você vai se encaixar aí, mas tem algo que Deus chamou só para você fazer nessa terra. Se você vai fazer ou não, é outra história, amém? O galardão Deus tem para você, e pode ter certeza que está na mão dele. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, falando com João, diz: comigo está o galardão, né? Então tem algo que nós vamos receber das mãos do próprio Jesus. Não é muito forte isso? Tem algo que nós vamos receber das mãos do próprio Jesus. E sem falar, e só para te lembrar, que Deus te dotou de habilidades, de inteligência, de sabedoria. Deus te deu talentos para você desenvolver. Não sei quantos talentos você tem. Uma coisa é certa, você precisa ser preciso em desenvolver esse talento. Amém, gente? Efésios capítulo 4, nós vamos ler do 11 ao 14. Efésios 4, do 11 ao 14. José Ronaldo. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga: você sabe o seu chamado? Pergunta também para ele, diga: está desenvolvendo? Se Deus te chamou, irmão, se foi Jesus que te chamou, pode ter certeza que não há o diabo nenhum, demônio nenhum que vai te parar. Amém? Efésios 4, versículo 11 ao 14, diz assim: e ele mesmo, aqui falando de Jesus, eu vou te colocar dentro do contexto, do versículo 8, né, que antecede aí, essa leitura, está falando que Jesus subiu às alturas e deu dons aos homens. E a Bíblia diz no versículo 11, para a gente ganhar tempo: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, diga comigo, todos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, fala comigo, meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, para a artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Diga comigo: eu estou numa igreja para ser aperfeiçoado. Amém? Diga: eu estou numa igreja para ser lapidado, para ser lixado. Amém? E não é bom ser lixado. Se a gente pudesse ouvir alguma coisa que lixa com a lixa bem grossa, depois uma mais fina, não é bom. Mas quem está lixando sabe o propósito, porque ele está fazendo aquilo. Do mesmo jeito é com as pessoas que foram chamadas pelo Senhor. Porque você precisa entender que você foi colocado aqui, não foi porque você quis, não. Você aceitou, mas quem te chamou foi Deus. O primeiro passo quem deu foi Jesus. Você precisa pegar isso. Nós aceitamos. Não foi uma escolha nossa. Foi o Senhor que nos escolheu e eu disse sim. E a partir desse sim, irmãos, é que nós vamos crescer e entender o propósito pelo qual nós nascemos. Amém, gente? Então nós nascemos para fazer algo nessa terra. Nascemos para cumprir a vontade do Senhor aqui.
E enquanto o ser humano não faz ou não cumpre esse chamado, ele é triste, por mais que ele tenha dinheiro, por mais que ele seja casado, por mais que ele tenha filhos. Ele tem uma certa alegria, mas não é alegria plena. Amém? Porque a Bíblia diz perfeita, medida, estatura da plenitude de Cristo. O Senhor, Ele tem uma medida cheia para você. O Senhor não tem 50%, o Senhor não tem 70%, o Senhor tem uma medida cheia para a tua vida, e essa medida só é plena, ela só vai ter plenitude aqui, irmãos, e lá na glória, quando você entender e cumprir esse chamado. Posso ouvir um amém? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você não está aqui por acaso, e nem é obra do acaso. Você nasceu de propósito. E para um propósito. Você não nasceu por nascer. Por mais que não tenha sido nas melhores condições, e talvez como eu, amém? Foi fruto de um relacionamento que não estava no planejamento, mas estava no de Deus. De alguma maneira, eu nasci, eu estou aqui cumprindo a vontade do Senhor. Eu não fui lá no céu e disse, Senhor, eu quero nascer e me botar aí na fila. Não, eu estou aqui porque Deus simplesmente quis que eu viesse a essa terra, assim também como você. E aí, nós precisamos entender, após isso, se o Senhor me chamou para estar nesse lugar, eu preciso saber o que eu preciso desempenhar para que eu possa ter uma vida de plenitude. Porque a medida que cada pessoa aqui precisa buscar é a plenitude de Cristo. A medida da estatura da plenitude de Cristo. É possível, diga a pessoa que está do seu lado, diga, é possível você ser parecido com Jesus. Com maturidade, sem ser levado por todo o vento de doutrina, não indo por doutrinas de demônios, porque a medida que Deus espera de cada filho dele é a medida de Cristo. E é possível, porque Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele não usou dos atributos divinos aqui na terra, mas ele não deixou de ser Deus, porque isso é um atributo dele. Ele é Deus. Mas ele não usou desses atributos, como diz Filipenses capítulo 2. Mas nós precisamos entender que ele viveu aqui na terra para mostrar a mim e a você que é possível viver uma vida terrena cheia de vida de Deus, manifestando a glória dele nessa terra. Eu vou dizer de novo. É possível, eu e você e eu, vivermos como Jesus aqui na terra. E foi isso que ele falou. Diz, quem crê em mim, farão as mesmas obras que eu fiz. E Jesus, ele estava aqui com um corpo semelhante ao meu e ao seu. Vou chamar desse corpo de vulnerável às tentações, a sentimentos, emoções. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou. E o que eu estou dizendo aqui, que é possível você estar aqui numa igreja, na Igreja Verbo da Vida, você que está em casa, não sei se você congrega conosco, mas eu quero dizer que é possível você estar em uma igreja e você caminhar para uma estatura de uma medida semelhante à de Jesus. Amém, gente? Agora, para isso é necessário, ou será necessário, você estar debaixo de uma cobertura espiritual. Está debaixo de uma liderança, está debaixo de pessoas que vão te influenciar, pessoas que você vai olhar e vai dizer, esse homem eu posso seguir, essa mulher eu posso seguir, é um referencial para mim, receber correções, receber elogios também. Mas tem que ter debaixo dessa influência, porque essas pessoas, elas foram chamadas por Deus para influenciar você, para lixar você, para tirar as arestas, para tirar o que está grosso ali, para poder você brilhar. Só que muitas vezes isso não é fácil, porque nós queremos muitas vezes fazer do nosso jeito, da nossa própria vontade, da nossa própria maneira. E o processo não é assim. O processo é como Deus quer. Por que muitas pessoas saem da igreja quando se convertem, passam um tempo e vão embora? Porque quando começam a ser apertadas, eles dizem, eu não quero isso aqui não. Não querem serem polidas, não querem ser lapidadas, elas não querem ser confrontadas.
Porque elas desenvolveram uma vida de pequeno, adolescente, jovem, adulto, são casadas, têm uma posição, seja ela qual for, e às vezes elas não querem isso. Amém, gente? Mas é necessário, diga comigo, para crescer, é necessário submissão às autoridades, ou os chamados ministeriais. Porque o chamado ministerial, quem deu foi Jesus. Existem pastores que se constituem pastores. Existem pastores que é eleito pela congregação, que Deus nunca chamou. E nem aqueles que se constituíram pastores foram chamados para ser. Mas existem aqueles que o próprio Deus chamou. A esses irmãos devem ter honra. Pastores, profetas, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos. Quem chamou foi Deus. Foi Ele que quis que viesse a essa terra com esse dom. Amém? E por mais que não exista, talvez, algumas concordâncias por parte da ovelha, irmão, mas é necessária essa submissão, porque os dons ministeriais, eles enxergam adiante. Amém? Amém, gente? Amém. E já passaram por algumas trilhas que a ovelha não passou ainda. E às vezes a ovelha quer o caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil não te leva ao resultado que, se você caminhar com aquela liderança, vai trazer para você. Porque o caminho mais fácil é um bom conhecedor da palavra chegar e abrir uma igreja, não tem dificuldade. Tem pessoas querendo ouvir a palavra. Se você, qualquer pessoa aqui pegar e abrir uma igreja, você vai ter pessoas lá. Mas a pergunta é, foi Deus que te chamou? As pessoas estão carentes, as pessoas querem ser ouvidas. Mas, irmãos, nós não podemos fazer nada que não seja debaixo da direção do Senhor. Nada que não seja debaixo da direção do Senhor. E os dons ministeriais, nós não podemos confundir, e aqui é como um aprendizado mesmo, nós não podemos confundir os dons ministeriais, que são 5 dons ministeriais, você está no culto de ensino, são 5 dons ministeriais, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Esses dons foram dados por Deus, dados por Jesus, e os homens vão reconhecer esses dons pelo desempenho, pelo serviço, pelo chamado, por Deus falar, aquela liderança que existe pessoas no meio da congregação que foram chamadas nos 5 dons ministeriais. E os homens precisam reconhecer. Amém? Agora, esses 5 dons ministeriais, irmãos, não podemos confundir com os dons do Espírito. Nós não podemos confundir com os dons do Espírito. Os dons ministeriais foram chamados para o serviço. Ministério é serviço. Ministério é trabalho. Meu irmão, meu celular ele é ligado 24 horas. Você que eu não responda tão rápido a você, é porque chegaram outras mensagens antes. Amém? E agora com algumas igrejas, né, é responsável. Mas está dando certo. Por isso que precisamos levantar homens e mulheres para o serviço cristão. Então, os dons do Espírito Santo é diferente dos 5 dons que eu acabei de falar com você aqui. E esse dom precisa ser honrado. Nós não podemos colocar os pés pelas mãos. Não chove de baixo para cima, né? Naturalmente falando, existe o vapor que vai, né? Depois a chuva cai. Mas naturalmente falando da chuva, a chuva desce, irmão. E é necessário essa entrega e um coração disposto para a correção. Para que esse serviço dos 5 dons ministeriais sejam desempenhados com eficiência. Que não haja resistência. Amém? É como uma ovelha que se entrega ao pastor. Ele vai conduzir, ele vai cuidar, ele vai alimentar, ele vai ter que fazer algo por aquelas ovelhas para que ela possa crescer forte e saudável. Então, os dons do Espírito, ou os dons espirituais,
que são diferentes dos dons ministeriais, isso vai ficar bem direitinho na sua cabeça. Os dons espirituais, para você gravar bem direitinho, você pode pegar assim, dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Dons do Espírito Santo, estou falando. Dons de poder, operações de milagres, dom da fé e dons de curar. São os dons de poder. E os dons vocais, profecia, línguas, mais interpretação de línguas. O que eu estou falando é diferente desses dons. Amém? Esses dons você encontra em 1 Coríntios capítulo 12. Eu estou falando de Efésios capítulo 4. Que esses dons que foram chamados, porque as pessoas às vezes por acharem que Deus está usando, o Espírito Santo está usando aquela pessoa no dom de curar, ela deve ter alguma posição para o governo ou para o treinamento de pessoas. Não pode. Amém, gente? Aqueles que foram chamados para levantar, para lapidar, para evidenciar as pessoas, foram aqueles que estão nos dons ministeriais e não nos dons espirituais. Está claro isso para você? Está claro isso? Agora, os dons foram dados para o propósito, irmão, com propósitos específicos. Diga comigo, propósitos específicos. E tem um processo nisso, para que a gente chegue à plenitude de Jesus Cristo, essa maturidade de você ser um varão perfeito, de você não ser um menino espiritual, né, de qualquer coisa estar chorando. Não, você vai ser, para essa maturidade chegar, irmãos, os dons foram dados para que haja um aperfeiçoamento, como diz no versículo 12. Eu queria que você voltasse lá, ou projetasse aqui. Efésios 4, 12. Efésios 4, 12. Vamos ler de novo. Está aqui projetando? Alô? Comunicação? Alô? Aqui? De olho na tela. Bora? Efésios 4, 12 diz assim: com vistas ao que, gente? Diga comigo, aperfeiçoamento. Ao aperfeiçoamento dos santos. Então vamos ficar só nessa palavra aperfeiçoamento. Se os dons foram dados para aperfeiçoar os santos, para lapidar os santos, é porque os dons são importantes. E deve submissão a esses dons. Então esse aperfeiçoamento, irmãos, ele indica um ajuste, uma preparação plena para desempenhar a função que Deus mesmo te chamou. Então, os 5 dons do ministério, que ministério é serviço, foram chamados para aperfeiçoar você. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre foram chamados para te ajudar nessa caminhada terrena aqui na terra, até você voltar para Jesus ou Jesus voltar para você, para a igreja. E esse processo de aperfeiçoar o desempenho do seu serviço e edificação, que é as 3 palavras que nós estamos trabalhando aqui, ela tem um fim, não é aperfeiçoar para o meu próprio ego, não é aperfeiçoar para eu ser bom demais no que eu faço, pregar bem, evangelizar bem, fazer isso, fazer aquilo, ou desempenhar alguma coisa para evidenciar, irmãos, o seu ego, ou algo de você mesmo. Não, mas é esse aperfeiçoar, e esse desempenho e essa edificação é para você ficar parecido com Jesus. Vou dizer de novo, esse aperfeiçoamento, esse desempenho e essa edificação é para você ficar com a medida cheia, irmão. Para não ficar nada deficiente. Para você ser um homem preparado, uma mulher preparada, para você não ser levada por todo o vento de doutrina, de fazer as coisas com a sua própria cabeça. Irmão, você precisa escutar pessoas que já passaram por onde você ainda não passou. Amém, gente? Amém? Você que está em casa, bota um amém aí nos comentários, né, que você está recebendo essa palavra. Então,
O aperfeiçoamento vai trazer a ideia de ajuste. Diga comigo, ajuste. Aperfeiçoamento está ligado a ajuste, a preparar. Quem faz isso não são os dons espirituais, mas são os dons ministeriais. Dons ministeriais foram chamados por Jesus para ajustar aquilo que está folgado. Vou dizer de novo, para ajustar aquilo que não está correto. É semelhante como o homem leva o carro, ou a mulher leva o carro para a oficina e tem alguma coisa desajustada, batendo, e a pessoa diz... Tem gente, irmãos, e eu quero fazer esse paralelo aqui. Tem gente que, assim, não é tão bom de identificação de barulho no carro. Ela entra, ou ele entra e dirige simplesmente, o carro está batendo, ele não está nem aí, ele quer saber chega no lugar. Ele quer saber chega no lugar. Já uma pessoa com o ouvido mais aguçado, quando entrar vai ver, rapaz, está batendo na roda direita. Ele tem um negócio folgado aqui. Mas precisa levar. Então, tem pessoas que vão estar à sua volta, que vão estar com o ouvido mais clínico a respeito de alguns barulhos que você está fazendo. Mas, isso aqui precisa ser ajustado. Não, mas tá bom, eu tô indo desse jeito. Mas, não, mas está precisando. Se ajustar, você vai chegar mais rápido. Vamos calibrar os pneus que gasta menos combustível. Você vai aplicar menos força. Vai ter economia de dinheiro, vai ter economia de tempo. Então, tudo isso são as pessoas que foram chamadas para desempenhar esse serviço. Na igreja, irmãos, foram os 5 dons ministeriais. E é preciso estar atento àquela direção, né? Dos 5 dons ministeriais, daquele que está ligado, daquele que você está conectado espiritualmente. Amém, gente? Amém. É importante que você escute uma voz que você submeteu a estar. Amém, gente? Então, se você congrega aqui, você que está assistindo, se você não congrega com a gente, você precisa ouvir a voz do seu pastor. Vocês que congregam aqui precisam ouvir a minha voz, que sou o seu pastor. Ou direções dadas que eu dou ao pastor auxiliar, ao pastor João. Eles são lideranças imediatas sobre vocês. E por que é importante? Porque hoje, com a internet bem, né, e as mídias sociais, é muito fácil encontrar uma pessoa que ministre a palavra melhor do que a gente. E você pode comparar, você pode ver como está fazendo. Mas a unção, irmãos, que você está, é essa que você deve honrar. Porque se você recebe uma direção lá pelo vídeo, e se for algo que pode ser até de Deus, mas não é o tempo, porque a Bíblia diz que para todas as coisas existe o tempo e o modo. Eu aprendi uma coisa, e eu digo normalmente isso nos gabinetes, quando as pessoas dizem, pastor, Deus falou comigo. Eu aprendi isso, e muitas outras coisas com Jocélia, com Rosilon. Rosilon disse, quando Deus, grave isso, eu quero dar isso à igreja, essa pepita de ouro, viu? Quando Deus falar com você, você tem maturidade para saber que Ele está falando, e você olha pela palavra, não é Deus que está falando. Aí você tem que ter um outro processo. Deus falou com você, vou dar um exemplo, para ir para outra cidade, para fazer alguma coisa, para fazer um projeto. Não, é de Deus. Você olha pela palavra, não tem como ser, não tem como ver que não é de Deus. Estou indo para fazer isso, para fazer isso. Então é de Deus. 2 coisas você precisa buscar. Quando e como. Deus está falando comigo para fazer algo. Aí tem 2 coisas. Quando e como. Tempo e modo. Deus me deu um projeto para fazer isso. Olha, vai ser muito bom, vai abençoar a igreja, mas como vai ser e quando vai ser? Aí a dificuldade das pessoas, às vezes, é entender isso por parte da liderança. Mas é de Deus, assim, é de Deus. Mas como vai ser, como é que isso vai se sustentar? E quando vai começar? Como é o projeto, como isso vai ser desenvolvido? Como é o início, o meio, como vai ser o fim, qual é o resultado disso, no final vai ter que resultado.
Acho que vocês não estão gostando da ministração, não. Eu vou parar. Diga comigo, eu preciso ter uma voz. Eu preciso ouvir uma voz. Então, esse aperfeiçoamento dos 5 dons está ligado justamente à questão do ajuste. Do ajuste, porque filho de Deus você é, filha de Deus você é, você tem um chamado de Deus, você é inteligente, você sabe que Deus está falando contigo. Então se aproxima o quanto antes para que você possa ser aperfeiçoado, ajustado, tirar algumas coisas, ser acrescentado algumas coisas para você avançar. Porque o chamado não é dos 5 dons ministeriais, o seu. Nós temos o nosso, se você foi chamado nos 5 dons, amém. Se não, você vai para o ministério de socorro, vai receber galardão do mesmo jeito. Quais são os ministérios de socorro? Diaconato, louvor, departamento infantil, trânsito. Tudo isso é o ministério de socorro. São os ministérios de socorro. Ah, mas eu quero o púlpito. Nunca exerça uma função que Deus não te chamou. Não queira calçar um sapato 40 se você calça 43. Vai te machucar. Ou se você calça 43, ou vice-versa. Amém, gente? Amém? Diga comigo, aperfeiçoamento. Eu quero que você se ligue que esse processo de aperfeiçoamento ou desempenho do seu serviço e edificação, o Senhor está vendo o resultado que Ele quer por meio disso aqui que vai ser trabalhado. Que é a maturidade cristã, que é você ficar parecido com Jesus, para você não chorar por nada. Amém, gente? Aleluia. Glória a Deus. Então, aperfeiçoamento. Deixa eu olhar meu tempo aqui. Segundo, desempenho do seu serviço. Ou seja, eles vão estar ali para fazer com você. Eu acho que eu vou parar meu tempo aqui. Brincadeira. Então, desempenho do seu serviço. Preste atenção. Um líder, que ele é líder e sabe para que ele foi chamado, né, eu faço isso com algumas pessoas treinando, esse desempenho do seu serviço, a liderança vai estar ali para ajudar. Primeiro ele vai dizer como faz, e depois ele vai fazer, e a ovelha vai observar. Ele vai observar. Depois ele faz junto. A liderança faz junto com a pessoa. Depois a pessoa faz sozinho. E a liderança observa. E depois a pessoa segue em frente. Isso é um processo de treinamento. Desempenhar o serviço que Deus deu àquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa tem um chamado, tem um dom, tem um potencial, mas cresceu num ambiente, irmãos, que foi pressionado, não teve palavras, só teve palavras que não podia, que não ia conseguir. E às vezes a pessoa se olha uma galinha quando a pessoa é uma águia. Amém. Olhe para a pessoa que está na sala, diga, você é uma águia. Diga, eu não sei o que você está pensando sobre você mesmo, mas eu quero te dizer que existem dons ministeriais que vão tirar essa águia de dentro de você. Aí você vai voar. Você vai deixar de ficar só no chão. Você vai olhar por cima. Você vai olhar por cima. Aleluia. Só estava comendo milho ali. Não, você vai voar. Você vai encontrar muitas coisas. Tem muitas coisas para você. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu creio nisso para a sua vida. Eu creio, irmão. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Então esse desempenho do seu serviço está trilhando nisso. O trabalho que a pessoa vai desenvolver. E por isso que a pessoa vai precisar ali, como uma criança que você pega na mão e diz, bora, vai andar de bicicleta. Não, não consigo. Eu não consigo. Às vezes eu ando com o José e vejo um cara de moto, com velocidade. E aí eu não vou nem lembrar da ciência aqui, né? Mas se você não soubesse, se você não tivesse o conhecimento, ninguém aqui tivesse conhecimento, e dissesse assim, olha, você vai andar de bicicleta ou de moto, mas você só vai se manter equilibrado se você andar. Claro, tem pessoas que são equilibristas, né? Eu não falo nesse sentido, mas essa informação se fosse dada, ó, se você ficar parado, você cai.
Você tem que andar para você se equilibrar. Você, mas que doideira. Como é que parado eu caio e se eu andar, eu não caio? Não é. Então, às vezes, a liderança, ele diz coisas que não vai fazer sentido para você. Sabe, que doideira daquele pastor, aquela esposa de pastor. Eu sei como é. Né? Imagina essa informação, se eu dissesse para você, para você correr, para você se manter equilibrado, não estou falando de uma pessoa que tem habilidade, por exemplo, de uma pessoa do circo, tal, que se equilibra numa roda, fica lá. Mas sem essa informação para a gente entender o exemplo. Então, se você ficar parado aqui na moto, a tendência vai ser você cair. Mas eu vou te dar o segredo para você não cair e alcançar tuas metas, teus objetivos e ser uma bênção andar de moto. Que é bom andar de moto, né? Quem gosta de andar de moto, além de Fábio aqui? Fábio gosta de moto. E aí, se você andar, você não vai cair, você vai andar mais rápido, você vai sentir o vento na sua cara. Vai ser bom demais. Na lógica, você dizendo, isso dá errado. Como é que eu parado, eu vou cair? Imagina eu em 100 km por hora. Como é que eu não vou cair? Ele disse, mas é assim. Se você aprende uma coisa, você precisa decidir confiar na sua liderança. Porque senão não vai ter sentido para você estar num ambiente que você não confia naquela liderança. Amém, gente? Está aprendendo alguma coisa? E a edificação do corpo de Cristo está ligada a quando a pessoa desempenha a sua tarefa no corpo de Cristo. Ou seja, quando cada pessoa ela é edificada, ela vai servir ao outro. Ela não vai ser egoísta. É como cada tijolinho aqui que está se unindo e construindo e erguendo esse prédio. Cada um está cooperando para que esse prédio esteja aqui, com ar-condicionado, mas tem os tijolos ali. Um só não ia fazer a diferença. Um só não ia trazer esse ambiente aqui. Mais um tijolo, mais um, e mais um, trouxe essa edificação que está promovendo esse ambiente. Assim é a tua vida. Por mais que você não se ache importante, mas eu quero te dizer, como homem de Deus, você é importante nesse lugar. Não, mas eu não estou me ensinando ainda. Vai se sentir. Você faz parte do corpo de Cristo e você vai se sentir e você vai crescer. Por mais que você não fique nem tão aparente. Mas se não fosse os tijolos, esse reboco não estava aí. Amém? Fala para a pessoa que está falando, diga, você é importante nessa grande construção, que é o corpo de Cristo. Diga, você faz parte do corpo. Diga, se você for o dedo mindinho, escondido dentro do sapato, diga, mas você é importante. Agora olha para ela assim, diga, mas não queira ser o dedo mindinho, se você é o olho. Aleluia! Amém, gente? Não queira ser o dedo mindinho se Deus te chamou para você estar em evidência. Não fuja do seu chamado. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga, não fuja do seu chamado. Então, só para a gente fechar aqui, o meu tempo já está indo, mas eu preciso dizer essas coisas ainda. Por exemplo, eu queria trazer algumas características de cada dom ministerial. Dom ministerial são 5, dons espirituais são 9. O profeta, irmão, ele sempre vai estar instigando a igreja para o mover do Espírito Santo. Ele vai estar sempre, você conversar com o profeta, ele diz, rapaz, tem que ter mover, tem que ter dom, tem que estar instigando a presença do Espírito Santo. Claro, quem não quer a presença do Espírito Santo? Mas o profeta, ele vai estar muito aguçado, as visões, precisa ter visão, a igreja precisa ter isso. Então o profeta, ele vai estar ligado nisso, né? Ele vai estar instigando a igreja a estar atenta a esse mover do Espírito Santo. Tem que estar sensível à voz do Espírito. Então ele sempre vai estar nessa linguagem. O mestre, ele vai trazer para a igreja ensinamentos que nenhum outro consegue trazer. Com riqueza de detalhes, coisas que
que é ensinado, que outra pessoa não consegue, o mestre vai conseguir trazer. E cada pessoa tem a sua importância. O mestre não é mais importante do que o profeta, nem o profeta é mais importante do que o mestre. Amém? O evangelista, eu estou falando bem rápido por conta do tempo, o evangelista sempre vai estar lembrando para a evangelização. Rapaz, a gente precisa evangelizar. A gente precisa evangelizar. Essa igreja não está evangelizando, a gente precisa evangelizar. A ordenança do evangelismo não é específico para o evangelista, mas para a igreja. Mas o evangelista, ele começa falando de prosperidade, ele começa falando vai terminar falando sobre Jesus. A salvação que Jesus trouxe. Então o evangelista, ele está muito nisso. Ele tem uma facilidade de ganhar pessoas para Cristo. O evangelista, ele prega, o mestre prega uma palavra que, meu Deus do céu, você fica assim, que palavra é essa? Eu nunca ouvi sobre isso, meu Deus. Aí faz o apelo e ninguém vem. Meu Deus, eu estudei tanto, parece que ninguém entendeu. Aí o evangelista chega e fala que Deus é bom, que Deus cura e está pronto para curar, que o amor de Deus é grande, que Deus ama a pessoa. Quem quer receber Jesus? A igreja todinha quase vem receber Jesus. Força de expressão, a igreja toda. Mas muitas pessoas vêm quando o evangelista está ministrando por causa da unção. Amém? O pastor é aquele, irmãos, que mostra sempre o cuidado com as vidas. Eu sempre estou dizendo, gente, precisamos cuidar das pessoas. José, como é que está fulano? Como é que está Beltrano? Não veio mais para a igreja. Como é que está? Fulano não veio. Então a gente fica com esse cuidado. Será que fulano está bem? A gente fica com esse cuidado com as pessoas. Então o pastor, ele está muito mais ligado na questão interna e de gestão, ligado com as pessoas conectadas, do que qualquer outro dom. Amém? O apóstolo, ele está muito ligado a abrir obras e vai tocar nas demais unções que eu citei aqui. Deus vai derramar uma graça sobre a vida do apóstolo por um tempo, para ele profetizar, para ele evangelizar, para ele pastorear e para ele ensinar. Estabelecida a igreja, ele precisa ser removido daquele lugar, ele precisa entender que ele tem uma chamada apostólica e que ele precisa sair dali, porque senão aquilo que ele construiu vai destruir. Amém, gente? Quantos estão aqui comigo? Amém. Agora eu queria dizer uma coisa aqui, que eu acredito que é muito válido, né? Nós não podemos, irmãos, nunca assumir um chamado que não é nosso. Nunca. Aí eu quero entender mais sobre os 5 dons ministeriais. Então vamos estudar. Se tiver dúvida, vamos sentar, vamos conversar e vamos perguntar. E eu vou te explicar. Então, nunca queira ser pastor se Deus te chamou para ser um evangelista. Porque nessa caminhada cristã, o que eu vi de pessoas que tinham uma chamada evangelista, ou um outro chamado, e queria ser pastor, não foi assim 1 nem 2. Foram mais. Um deles faleceu. Então não queira entrar num chamado ou assumir um chamado que nunca Deus te deu. Não queira ser profeta porque você acha bonito. Não queira ser profeta. Irmãos, o profeta, ele precisa estar em evidência constantemente. Eu digo constantemente porque eu já pastoreei profetas e profetisas e eu sei como é que é. Ela está no culto aqui e de repente eu tive uma visão, pastor, eu quero compartilhar com a igreja. Então não é assim, hoje e daqui a um mês tem outra. Imagine um pastor com desejo de pastorear um dia e só um desejo de pastorear há 30 dias. Da mesma forma que o dom está operando direto na vida do pastor para cuidar, para alimentar, para ver o que está precisando, assim é na vida do profeta, só que de maneira diferente. Então, o profeta, ele vai ter visões, vai ter palavras, ele constantemente, irmãos. Então avalia se você realmente tem essa chamada profética, porque às vezes acha bonito e quer. Um profeta que é profeta ou precisa desempenhar, entender e buscar do Senhor, sentar comigo, sentar com a liderança, para poder entender esse chamado, irmãos, porque um profeta, uma profetisa, ela precisa
ter pelo menos em evidência 2 dos 3 dons de revelação. Constantemente na vida de alguém que tem uma chamada profética, constantemente ela tem palavra de sabedoria, constantemente tem palavra de revelação, constantemente tem discernimento de espírito. Não é hoje e daqui a um mês eu tive outra visão. Não, irmãos. Deus dá visão sobre a pessoa, Deus dá visão sobre a igreja, Deus dá visão sobre a cidade, Deus dá direções. Deus fala por meio do profeta. O profeta no Antigo Testamento, ele tinha uma evidência, ele era a voz de Deus, ele continua a ser hoje. Mas hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas o que eu digo assim, que ele hoje é ainda a boca de Deus, o profeta ele é. Por isso que constantemente tem que ter uma palavra de exortação. Tem que ter discernimento do que está acontecendo no ambiente. Por exemplo, eu, Divan, que ministrou aqui domingo, tem uma chamada profética evidente. Eu digo isso que eu pastorei ele uns 4 anos ou mais. Foi isso, Célia? 5 anos. Então assim, constantemente estava no pastor, tive uma visão. Profetiza Cida, pastor, tive uma visão. E outros pastores e outros profetas também. O que eu estou dizendo, irmãos, é que assim, isso precisa, porque uma pessoa que tem uma vida de oração com o Senhor, uma pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo, ela vai ser usada nos dons. Ou seja, o Espírito Santo vai pegar a palavra de sabedoria e dar ao cristão que não tem uma chamada profética. Por um momento, como ele quer. Já o profeta é usado isso constantemente. Na palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento, no discernimento espiritual. Não é o que acontece aqui, passa um tempo para acontecer. Não temos que entrar num chamado só porque eu acho bonito, eu acho interessante aquilo. Tem que ter evidências na sua vida. Evidências, amém, gente? Amém. Quantos estão me compreendendo aqui? Agora, eu já sentei com pessoas, como eu disse, que tinham uma chamada e queria outra, mas eu também já sentei com pessoas que tinham uma chamada e nunca quiseram assumir. Pastor, eu estou tendo visões disso e daquilo, eu não quero isso para a minha vida. Eu disse, rapaz, pelo que você relatou durante essa 1 hora aí, eu acho que você tem uma chamada profética. Constantemente acontece isso. Então, eu acredito que você tem uma chamada. Vamos trabalhar isso, mas eu não quero agora, pastor, eu não quero isso. Eu vejo demônios, eu vejo anjos, eu vejo isso, eu vejo situações. Então, o profeta, irmãos, às vezes ele tem visão aberta. Às vezes ele tem uma visão no espírito. Tem discernimento do ambiente. Como eu estava dizendo, o Divan pregou aqui, e tem situações que eu sei da igreja, que ele relatou que eu nem conversei com ele. Então, ele pegou uma parte muito forte sobre o pecado. Quem estava aqui no culto domingo? Não sabia de nada, não conversei com ele, nada. Ou seja, o dom operou na vida dele e teve um discernimento do ambiente. Ó, isso precisa mudar, deixe logo. Ou Deus expõe, ou o diabo vai expor, então muda, se corrige. Então ali eu percebendo que a unção profética estava operando. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Então, como eu disse, tem pessoas que, para começar a encerrar, tem pessoas que foram chamadas por Deus para fazer algo, mas elas fugiram. E você está olhando para um aqui. Deus me chamou para pastorear, eu não queria pastorear. Eu queria outra coisa, eu queria bancar o reino de Deus, mas eu não queria pastorear. Então eu fugi. Assim como Jonas. Deus chamou Jonas para desenvolver algo naquela cidade, e ele disse, não vou. Começou a ter dano na vida dele, e as pessoas que estavam à sua volta. Porque é assim, irmãos, sempre que você não cumpre o que Deus te chamou, um dia você vai responder diante dele, sem falar do dano que a pessoa pode ter. Pastor, é Deus que causa? Não. Porque quando a gente está fora da vontade do Senhor, a gente fica vulnerável. Então nós precisamos entender que se eu não posso assumir um chamado de outro,
eu também, com um chamado, eu não posso fugir desse chamado. Se Deus está me mandando fazer algo, ir para o norte, ir para o sul, ir para o leste, ir para o oeste, eu não posso fugir do chamado ou de fazer o que Deus me chamou para fazer. Se Deus me chamou como pastor, eu preciso assumir essa posição. Eu posso fugir o tempo que for, mas, meu irmão, o chamado sempre vai estar lá. O chamado sempre vai estar batendo à nossa porta. Romanos capítulo 11, versículo 29, diz assim: os dons e a chamada de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29 diz: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Eu posso nunca desenvolver. E você não pode fugir mais disso porque você disse um sim para o Senhor. Isso não é ruim. O que você está ouvindo é bom. Uma vez que você foi chamado nos 5 dons ministeriais, você não assume. Primeiro, um dia você vai prestar conta diante do Senhor, não vai receber o galardão. Segundo, corre o risco de ter dano na sua vida, por não desempenhar o que Deus chamou. Porque tem pessoas que precisam do teu dom. Tem pessoas que estão morrendo, e se você não desenvolver o teu dom, nessa caminhada que você vai encontrar pessoas que precisam do que você tem. Você precisa dar do que você recebeu de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga: você precisa dar do que você recebeu do Senhor. Diga: não morra com essa riqueza que Deus colocou dentro de você. Aleluia. Jonas, ele teve dano na vida dele. Eu comecei a ter dano na minha vida, por não assumir o chamado. E quantas pessoas eu poderia citar aqui também? Quando você está dentro do que Deus te chamou, é como um peixe dentro da água. Não vai ter dificuldade, não vai ter peso, porque ele foi chamado para nadar. É como um pássaro para voar. Mas tenta colocar uma inversão aí. Os espaços que mergulham, estou falando dos que não mergulham. Mas bota o peixe para voar e o pássaro para mergulhar. Vai ser difícil, não vai conseguir. Então, às vezes a pessoa tem uma chamada para nadar e ele quer voar. E uma coisa que a gente precisa pegar aqui e encerrar com isso. Eu não posso defraudar, nem na minha vida, nem a expectativa de Deus, que Ele tem, do que Ele colocou e das pessoas que eu vou alcançar. Não defraude isso. Agora, para chegar nisso que nós chegamos até aqui, nós vamos passar pelos processos. Os processos é assim, se você ficar aqui nessa moto, você vai cair. Agora, se você acelerar, você vai se equilibrar. Muitas coisas que os 5 dons vão te dizer, parece que não vai fazer sentido. Mas se você submeter, você vai ver que vai ter lógica. Você vai conseguir.